Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra de estar aqui na mesa com os meus irmãos, falando sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor, sobre o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas, Senhor. Sem a Tua presença, tudo na nossa vida é em vão. Tudo na nossa vida não faz sentido sem o Senhor. Obrigada porque o Teu amor nos segue, nos acompanha. A Tua bondade, Senhor, nos segue. A Tua graça e o Teu amor derramado nos nossos corações todos os dias. Eu quero agradecer porque o Senhor é bom. E o Senhor tem nos acolhido, nos curado, nos protegido, nos restaurado. Abençoe os meus irmãos neste momento com esta palavra que a gente vai conversar aqui. Se tiver da minha parte alguma palavra, algum gesto equivocados, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Me deixe ser útil na vida deles neste momento. Amém. Bom dia, gente bonita. Que bom ter vocês aqui. Pereira, bom dia. Bom dia, Josélia. Márcia, bom dia. Adrianinha, minha querida. Cheiro, bom dia. Obrigada pela presença. Oi, Cleia. Patrícia, bom dia. A paz, querida. Silva, bom dia. Di, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pela presença. Temos aqui o Amezindo, Paula, Roberto, Ayrton, José Amaro, bom dia. Bom dia. Esse nome eu não consigo ler. Rita de Cássia, bom dia. Júlia Calete, Nina, Miriam Carla, obrigada. Eremita, Givaldo, Maria Raimunda, bom dia. Obrigada pela presença. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11, se você quiser acompanhar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Às vezes me faziam uma pergunta assim, ou faziam uma pergunta para todo mundo e eu respondia na minha cabeça, né? Pessoal, vocês acho que já ouviram esse tipo de pergunta. Às vezes você está numa palestra, ou você está em algum lugar, a pessoa fala assim, eu queria que você visitasse a sua criança lá interior, lá no fundo. Traga à sua memória uma memória da infância dolorosa que você passou. O que você diria para aquela criança? Você pudesse voltar hoje, o que você diria para aquela criança lá atrás? Sempre quando eu me via diante de uma pergunta dessa, eu imaginava eu voltando lá, naquele lugar da infância, onde foi um dia muito difícil, e aí eu lembro que eu fazia esse exercício, né? Eu voltava lá, e o que eu diria para essa criança? Eu lembro que no pensamento eu me visitava na infância e dizia assim para mim, Fernanda, vai passar. Você vai crescer e vai passar. E aí, eu sempre, quando ia participar de alguma coisa, de cursos e tudo, que alguém falava isso, visita lá a criança, o que você diria para essa criança sua? Na internet também teve até umas trends, o que você diria para sua criança de 10 anos, para o seu eu criança? Então eu sempre voltava e falava assim, vai passar, vai passar. Aí eu fiz um curso de terapeuta e foi muito interessante, porque dessa vez foi feito o mesmo questionamento para mim. Se você pudesse voltar lá, o que você diria para essa criança? E eu mudei a minha fala para minha criança interior. Pela primeira vez, eu voltei à minha infância e me imaginei conversando comigo, criança, e eu já não mais senti de falar para ela, vai passar. Eu senti de olhar para aquela criança e dizer para ela,
já passou. Tem muita diferença, não tem? Essas duas palavras? Vai passar. E eu, pela primeira vez, olhei para aquela criança e disse, já passou. E é isso que eu queria dizer para você. Eu não sei o que aconteceu na sua infância. O que aconteceu no seu passado. Talvez você teve uma infância maravilhosa, sem nenhum trauma, sem nada. Mas às vezes na vida adulta, você foi ferido de uma forma muito difícil, muito dolorosa. E é como se você fosse uma criança ali, você não pôde se defender, não pôde gritar, não pôde... É para visitar aquele lugar onde você estava pequeno e o que te aconteceu era grande demais. O que você diria para o seu eu daquele lugar, daquela situação? E eu senti de ir naquele lugar e dizer, Fernanda, já passou. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí, geralmente, as terapias, os terapeutas, não vou dizer todos, né? Tem técnicas para você superar os seus traumas de adulto. Para isso, você precisa visitar a infância e ir lá se desapegar daquela dor quando você estava frágil, sem forças para lutar e resolver essas questões da sua criança lá dentro. E aqui está dizendo, Paulo está dizendo que essa criança ferida, machucada, não tinha mais o controle e o governo sobre as emoções dele de adulto. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que a sua vida ela não parou naquele dia, lá quando você foi ferido, foi machucado. Ela continuou. Você foi fortalecido durante esse tempo, só que você não percebeu a força que você adquiriu nesse tempo. Você ainda se sente incapaz, você ainda se sente impotente. E você precisa olhar para a sua vida hoje, para o que você tem nas mãos e reconhecer que você se tornou adulto. Tudo o que te aconteceu na sua vida não foi fácil, foi difícil, mas você se tornou mais forte. Você é maior do que esse problema que te aconteceu lá atrás. Você é mais forte, você se tornou mais... Você não tem noção da força que você adquiriu, então você pode olhar para trás e abandonar as coisas de criança. A criança, quando é pequena, ela vive querendo crescer, né? Tem até músicas sobre isso. E depois que cresce, quer voltar a ser criança. Então, eu queria dizer para você que onde você vê a falta, onde você vê a escassez, onde você vê suas limitações, onde você diz eu não consigo, eu não posso, Deus olhe para você e vê potencial em você, sabe que você pode melhorar, ter uma vida melhor, progredir, porque você cresceu, você só não tem noção disso. Paulo estava dizendo para a igreja, vocês precisam ter consciência que vocês agora são adultos, vocês não são mais aquela criança. E que tudo que você já viveu na sua história, sendo de traumas, abuso ou abandono, isso passou. Já passou. Isso não está acontecendo hoje na sua vida. E quando aconteceu, você era tão indefeso ou indefesa. Mas agora você pode gritar, você pode falar, você pode assumir a sua história e reagir diante das situações. Mas sabe, muitas vezes, o mais difícil da nossa vida é que nós queremos ser aceitos, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser amados. E muitas vezes nós não sabemos outra forma de sermos amados, de sermos escutados, senão se a gente não espernear, se a gente não fazer igual criança. A criança, por que ela grita, por que ela chora, porque ela é movida pelas emoções. Ela não tem o controle das emoções, ela não sabe que ela pode conseguir as coisas sem gritar, sem chorar, sem fazer birra. Ela não sabe disso. Então ela reage de acordo com o que ela está sentindo. Só que quando a gente cresce, a gente não pode deixar as emoções dominar as nossas reações.
Você tem o controle. Ah, não, Fernanda, eu sou cabeça quente. Quando eu vi, eu já explodi, já estourei. Então, vamos fazer um exercício aqui. A próxima vez que acontecer algo que você, tira você do sério, que você explode, que você estoura, respira antes de estourar, de explodir. E fala, eu vou decidir. Não, eu não vou explodir com essa situação. Você só observa. Você vai ver que você não vai explodir. Que você teve o controle. Respira. Tem gente que fala assim, conta até 10. Por que a pessoa fala assim? Por que o pessoal fala, conta até 10? Porque você tem a opção de escolha. Sim. Você pode escolher, sim, como reagir diante das situações. Eu gosto muito de, quando eu converso com as pessoas, a Lurdinha, minha amiga de perto, a Janete também, e assim, eu sempre gosto de estar falando, gente, a gente precisa parar de ser óbvios. Nós temos que surpreender as pessoas. As pessoas estão esperando o quê? Qual é a reação? Ah, tem certeza que a Josélia, se falar isso, ela estoura. E quando você percebe que você cresceu, e que Deus te dá força para você ter reações boas e positivas diante das coisas, você vai surpreender as pessoas. Situações que antes você estourava, você vai respirar. Você vai entender que você pode resolver as coisas com tranquilidade, conversando. Você não precisa mentir, se esconder. Você pode aparecer, dizer as coisas. Tudo que você precisa dizer, você pode dizer. Tudo que você conseguir resolver com amor, você não resolve de outra forma. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando é, quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, mas agora eu já cresci. Tem uma metáfora que eles falam do elefante, eu não consegui achar o autor, mas muitos escritores, palestrantes, pastores, muitos usam essa metáfora. É a metáfora do elefante. Num circo, o elefante, ele é preso em uma corrente bem pequena quando ele é filhote, ele é pequenininho. E quando ele é filhote, ele tenta de todas as formas sair daquela corrente. Então, ele puxa essa corrente, tenta quebrar a corrente, só que a corrente é maior que ele. Só que vai passando o tempo, o elefante desiste de fugir. Ele entende que aquela corrente é maior que ele. E aí ele desiste de fugir. Só que passam-se os anos, aquele elefante, ele se torna muito maior do que a corrente. Se ele der um puxão, essa corrente quebra na hora. Só que o elefante não faz isso, porque desde a infância ele foi aprisionado naquela corrente e ele não sabe que essa corrente é maior do que ele. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando eu era criança, as minhas reações, minhas escolhas, minhas atitudes, todas eram de criança. Mas agora eu sou adulto. E eu deixo para trás as coisas de criança. Se você for ver no versículo 10, o que antecede esse versículo 11, né, que Paulo fala que deixou das coisas de criança porque ele chegou à maturidade, ele tinha consciência da força que ele tinha para se posicionar diante das situações, das histórias, coisas que quando ele era menino ele não conseguia, porque ele era regido por emoções. Agora ele é regido pelo Espírito Santo de Deus e ele sabe se colocar, sabe reagir diante das situações. Se você for ver no versículo 10, fala assim, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Quem é o perfeito, gente? Perfeito é o Cristo de Nazaré. Quando nós temos o encontro com o Nazareno, você fala assim, mas Fernanda, eu já sou convertida há 40 anos, mas como está essa relação sua com o Nazareno? Porque se ele diz para você descansar, que ele vai carregar o seu fardo, se ele tira toda a acusação sobre o que te pesa, sobre a acusação sobre você, se Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida e você não tem tido vida abundante, você tem agido como criança diante das situações difíceis que você tem passado. Você está preso no lugar de vítima, onde você precisa da atenção das pessoas. Você precisa que as pessoas fiquem ali, desculpa, em cima. O tempo inteiro você não reage, fica agindo como um menino, como criança. E você não assume a sua vida, não assume a sua história. Porque o perfeito não está tendo na sua vida espaço suficiente de conhecimento da sua parte. Porque se você tiver consciência de quem é o Nazareno, de quem é o Cristo de Nazaré, e essa presença santa, ele é tão perfeito na sua vida que tudo que é imperfeito desaparece quando a presença dele está na sua vida todos os dias, num relacionamento com ele. Quando vier o que é perfeito, versículo 10 de 1 Coríntios 13, tudo que é imperfeito desaparece. Porque a força que Cristo nos dá a autoridade de ver a força, de ver como é que Deus me vê. Se você for ver no versículo 12,
Depois que Paulo, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que sou adulto, eu não sou mais aquela criança. Eu sou adulto, eu assumo a minha história, eu não permito mais ser guiado pelas minhas emoções. As minhas reações não são mais guiadas pela emoção, é pela fé que eu tenho no perfeito. E aí no versículo 12 fala, agora, tudo que eu vejo é em parte. Tudo que eu vejo é meio obscuro. Mas um dia eu vou conhecer, eu vou saber exatamente como eu sou conhecido por Ele, como eu sou conhecido. Então, assim, a gente não conhece a nossa capacidade toda, a gente é tudo meio obscuro, a gente não sabe muito ao certo. E nós não sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade. Mas tudo que é obscuro, a forma com que nós vemos a nossa vida, como que nós nos enxergamos, muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. E o jeito que Deus vê você, Deus só enxerga em você potencial. Porque com a força que Cristo te dá, você pode superar todas seus traumas, suas frustrações, suas decepções, porque você não é mais aquela criança. Você não fica mais esperneando e desesperado diante das situações. Você se tornou adulto. E tudo que é obscuro, no versículo 12, tudo que eu não consigo ver como realmente eu sou, um dia eu vou ver. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo ver quem eu sou nele. E aí, tudo que parece ser obscuro, eu vou começar a olhar para mim e me ver e me enxergar como realmente eu sou. Porque só Deus consegue olhar para você e enxergar quem você realmente é. Porque foi Ele que criou você. Você e eu somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você pode abandonar, pode escolher esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir e reagir, sabe? Não fica justificando as suas escolhas futuras ou atuais fundamentados no que você passou na infância. Começa a justificar as suas escolhas erradas em base no que você foi lá atrás. Assim, dizem que a nossa cultura ocidental fica... os terapeutas e psicólogos que me perdoem, tá, gente? Tô dizendo o que o povo diz e eu meio que concordo. Fala que às vezes nós queremos ficar visitando o tempo todo aquela criança lá, machucada. E temos que voltar lá para poder resolver as nossas questões de adultos. E o que o Paulo está dizendo aqui, ó, é daqui para frente. É daqui para frente. Você se tornou adulto. Você não está mais naquele lugar. Já passou. Eu vou contar para vocês um fato, né? Eu, assim, e a minha família, principalmente a família materna, a gente sempre lutou com obesidade. Obesidade mórbida, obesidade mesmo. Eu luto, quem me conhece sabe que eu corro, que eu faço academia. Não é fácil. Mas eu me lembro, se tem uma coisa que eu gosto é de rosquinha de coco, gente. Você quer me agradar? Você me dá rosquinha de coco. Mas eu vou contar por que essa rosquinha de coco ela é tão importante na minha vida. Quando eu era criança, os momentos mais alegres que eu me lembro, assim, mais felizes e realizadores, era quando eu comia rosca. E tinha uma tia que ela fazia rosquinha de coco, o nome dela, ela chamava ela de Tia Mira. E minha mãe também fazia rosquinha de coco. Então eu lembro que era um prazer enorme. Gente, se você chegar com uma bandeja assim de rosquinha de coco, eu sou capaz de devorar tudo. Comer umas 20 rosquinhas de coco. Mas antes eu não entendia que tinha essa relação, essa memória afetiva. Que eu tive momentos de dor na minha infância e a rosquinha de coco me trazia muito prazer. Então, hoje como adulta, eu não posso me desesperar e afundar nas rosquinhas de coco só porque elas me dão prazer, me trazem à memória um momento bom. Porque já passou o momento difícil que eu vivi. Eu não estou mais naquele lugar tão difícil que eu vivi ali na infância de dor. Eu não preciso da rosquinha de coco para me dar prazer. Então, assim, eu entendi que quando a gente se torna adulto, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se eu comer 10 rosquinhas de coco todos os dias, eu vou sentir prazer todos os dias, que é muito saboroso, mas o meu corpo não suporta essa bomba calórica.
Então, o que a gente faz? A gente não come mais rosquinhas para satisfazer, para dar paz, dar alegria. A gente substitui pela presença, pelo relacionamento com Deus. Tem problema eu comer rosquinha de coco? Não, mas agora eu como com um outro sentido. Eu não como mais para ficar feliz, porque eu não preciso mais desses momentos dessa forma. Eu tenho esses momentos na presença de Deus, quando eu busco, quando eu tenho essa relação com Ele. Então, às vezes, você tem uma relação com a comida afetiva e você come descontroladamente porque na sua infância aconteceu algo. E Paulo diz para você, quando você era menina era natural. Você agia como menino, pensava como menino. Mas agora você cresceu. Você é dono das suas decisões, das suas escolhas. Você pode ter escolhas saudáveis, decisões saudáveis, que vai trazer para você o entendimento da força que você tem. E você vai conseguir olhar para você do jeito que Deus te vê. Mas para isso você precisa estar perto, num relacionamento com Deus. Precisa estar perto. Para que você consiga enxergar você do jeito que você realmente é. Do jeito que Deus te vê. Porque o jeito que você se vê, você só vê limitações e escassez. Do jeito que as pessoas te veem, também é de uma forma equivocada. Porque elas só veem você pelo que você mostra. Mas Deus não. Deus sabe tudo que você pode fazer, o que você não pode. Talvez o seu problema não seja com comida, talvez seja com compulsão por comprar. Talvez a sua compulsão seja de ser o tempo inteiro notado. E aí você quer o tempo inteiro estar no destaque, porque isso traz para você uma certa paz, uma certa alegria, mas é tudo passageiro. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, nós estamos falando de 1 Coríntios 13, o versículo principal é o 11, que está falando, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, mas agora eu cresci. E eu vou fazer as coisas de adulto, que eu tenho potencial para fazer, que eu tenho decisões para fazer, para tomar, como adulto, não mais como uma criança ferida. Isso já passou. Eu não estou mais naquele lugar. Já passou. Eu estava falando de cultura ocidental e oriental, porque na oriental eles não a questão da terapia, eles não trabalham lá, não faz você visitar lá o passado. Eles falam para você começar a sua vida a partir daqui. Passou o que passou, passou. E daí, a partir daqui que você tem que viver. Já a nossa aqui da ocidental, a gente fica o tempo inteiro visitando lá, curando, perdoando, libertando lá atrás, para poder ver se consegue viver aqui. E Paulo manda dizer para você aqui nesse texto, Paulo está dizendo, olha, você cresceu, já passou, você não está mais nesse lugar. Respira fundo, olhe para o que você tem nas mãos, toma as decisões que um adulto tomaria. Você não é mais aquela criança indefesa que quando aconteceu, às vezes você fala assim, não, Fernanda, não foi na minha infância. O meu maior trauma aconteceu quando eu tinha 30 anos. Sim. Por que se tornou um trauma? Porque naquela época você não tinha como se defender. Mesmo sendo adulto, você estava impotente diante da situação. Mas já passou. O que você vai fazer com a sua vida a partir daqui? No versículo 10 fala, quando vier o perfeito, quando você tem essa relação com o perfeito, todas as coisas que são imperfeitas desaparecem. E você está pronto para o novo que Deus vai derramar na sua vida. Sabe, no versículo 13, fala que tem 3 coisas que são eternas. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses 3 é o amor. E sem esse amor significa a presença de Deus. Sem essa presença de Deus, você pode se tornar a pessoa mais rica do mundo, você pode se tornar a pessoa mais bem-sucedida, mas tudo isso não vale nada. Nada disso vai te trazer sossego, tranquilidade para sua alma. Você pode até ser um religioso que faça milagres, que sinais. Se você não tem um relacionamento com o amor, com a presença santa desse Deus, que é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Sabe por quê? Porque a fé não é um dom nosso. Ela é dom de Deus. E nós só conseguimos ter fé quando nós estamos na presença e Ele gera fé em nosso coração. E com o coração cheio de fé, nós teremos a esperança de olhar para o futuro e assumirmos a nossa história. Assuma a sua história. Sabe? Receba como graça divina de Deus, você está vivo hoje. E tem a oportunidade de mudar os rumos da sua vida.
fazendo escolhas não mais baseados na sua emoção, no que você está sentindo, gritando para todo mundo, isso me aconteceu, eu sofro, vai para a presença do amor, que é a presença do seu Deus, aquele que te criou, que você vai conseguir olhar para você como você realmente é conhecido, não por você ou pelos outros. Você vai ver como você é conhecido por Deus, como é que Deus te vê, como é que Deus te enxerga. E onde você vê limitações, escassez, não dou conta, não consigo, Deus olha e vê muito potencial em você. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você pare de ficar naquele lugar infantil e lembre-se que você cresceu, você está forte, como aquele elefante que não tinha noção da força que tinha, por isso era preso àquela corrente tão pequena, que você saia deste lugar e entenda que essa corrente que prendia o elefante, que eles fazem essa metáfora, é o dia difícil, é o dia de onde a sua história parou, no abuso, no abandono, na traição, na exclusão, eu não sei onde. O que Deus manda dizer para você, essa corrente que te prende, é muito menor de quem você já se tornou hoje. Você é forte, você é maior. Dá um puxão aí, e quebra essa corrente de rejeição, de mágoa, de dor, de angústia. Porque o amor, o amor, a presença de Deus na sua vida, ela é algo que só cresce e dura para sempre. Os traumas, essas coisas que aconteceram na sua vida, não possuem a eternidade. Elas podem acabar hoje. Elas podem perder todo o valor e todo o poder que tem influência sobre você. Pode acabar agora. Se você decidir dizer, Senhor, eu quero enxergar a mim mesmo exatamente como o Senhor vê. Eu não quero me enxergar com a perspectiva manchada que alguém veio e manchou a minha identidade. Eu quero olhar para mim como o Senhor, exatamente como o Senhor vê. Versículo 12 de 1 Coríntios 13. Tudo que eu vejo agora é meio obscuro, eu só consigo ver em parte. Mas um dia eu vou conseguir olhar para mim e ver como realmente eu sou. E quem pode dar essa perspectiva para você é só a presença santa de Deus na sua vida, do amor perfeito. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. A sua criança chega lá para ela e diz assim, já passou, respira, você cresceu, você está em outro nível, você está em outra estação agora. Pega a sua vida e segue, vai para frente, sai desse lugar. É hoje que o Senhor quer quebrar as correntes que te desesperam, que te deixam impotente, porque você vai parar de olhar para você de uma forma obscura, só em parte. Você vai conseguir olhar você do jeitinho que Deus te vê. 1 Coríntios 13, versículo 12. E o versículo 11 fala, quando eu era menino, eu pensava, falava, agia como menino. Mas agora eu já sou grande, sou adulto. Então, saia da imaturidade espiritual e tome posse da maturidade que o Espírito Santo está te oferecendo hoje para tirar desse lugar de escravidão e de aprisionamento. Como diz a Josélia aqui, se liberte. Que Deus abençoe seu dia e sua vida. Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom. E porque o Senhor é este amor perfeito que está faltando na nossa vida como uma rotina diária de busca. Porque nós não conseguimos nos enxergar como que somos, mas o Senhor vai mudar a perspectiva do olhar dos meus irmãos e minha nesta manhã. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos ajudar a olhar para situações exatamente como o Senhor está vendo. Onde nós vemos o impossível, o Senhor nos coloca num lugar alto, num rochedo, onde nós podemos olhar os nossos problemas de cima e enxergar que não são maiores do que o Senhor e nem do que nós mesmos, porque nós vamos conseguir superar essas coisas de criança, de menino, porque o Senhor nos coloca na posição madura de entender e ver que tudo nessa vida vai passar, mas o amor, a esperança e a fé que o Senhor carrega e derrama em abundância nesta live, dura para sempre. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de qualquer doença que você tenha no corpo ou enfermidade de alma.
Porque quando você fica preso às coisas de infância, de criança, você está preso. E você está acorrentado em uma enfermidade espiritual. E essas correntes serão quebradas agora. Eu ministro cura sobre você. E em nome de Jesus, todo aprisionamento de alma e de emoções seja liberto agora você, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Um abraço também para todos do Facebook e YouTube que me acompanham. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã.